Olá, meus irmãos, boa noite e a paz do Senhor Jesus. Como avisamos no domingo passado, as terças-feiras, nesse período de quarentena, nós teremos aqui, nesse horário, nosso encontro, com a Palavra de Deus. Palavra essa que tem nos sustentado, nesses dias, nos fortalecido, nos trazido esperança, para dias melhores, Então, eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que nos ouvem, a toda a comunidade cristã de Caucaia, igreja da qual nós estamos pastoreando, E temos muito amor, carinho, por essa igreja e por esta obra. E então eu queria nesta noite fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus, que é o Salmo de número 23. Se você tiver uma Bíblia, você leia, abra, ou apenas escute, ou apenas relembre as palavras desse Salmo, que sem sombra de dúvida, talvez seja o salmo mais popular, mais apreciado em dias difíceis, para quem está partindo, para quem está em um leito de hospital. É um salmo muito requisitado para aqueles que estão passando por dificuldades, de aflições de todas as formas. Então, não só no meio evangélico, católico, enfim, todos aqueles que têm de uma certa forma uma apreciação, reconhecem a Bíblia Sagrada como sendo a palavra de Deus, buscam muito esse salmo, o salmo do alento, diferente do Salmo 91, que é um salmo de proteção, segundo aquilo que nós, as pessoas, começam a dar aí as categorias dos salmos, para determinadas finalidades. Mas, em resumo, o salmo, ou a Bíblia, é a palavra de Deus, para todos os momentos. Então, o Salmo 23, ele, segundo também as fontes, foi escrito pelo salmista, Davi, atribui ele, o Salmo de número 23, como muitos salmos que estão aqui. E aqui há um paralelo, Aqui há uma expressão de experiência, de Davi. Alguns dizem que esse salmo foi escrito em um período de grandes perseguições, porque todos sabem a história da vida do rei Davi, que foi carregada de grandes lutas, guerras, conflitos, subversões, perseguições a ele, a sua própria família, Então eram muitas crises, dentro da vida, do reinado e da própria existência desse homem. Então ele, em momentos de crise, de perseguições, segundo os historiadores, escreve esse salmo em um momento muito difícil da sua vida. E essa comparação de usar esse termo, pastor, é muito também familiar a Davi, porque Davi ele era de fato, na prática, um pastor de ovelhas, que cuidava e tinha um rebanho, estava no campo, vivendo cada dia, cada momento, e de uma certa forma conhecendo a relação de um pastor com uma ovelha, que é muito comum, lá no Oriente, na Palestina, ainda essa prática, a existência do pastor que cuida da ovelha, que traz, que leva, que conduz. Então Davi faz aqui um paralelo também entre essa relação dele, o tempo de experiência que ele teve. Então está muito familiar aí. Então nós vamos ler esse salmo com você e vamos estar vendo algumas verdades aqui contidas, Ele inicia esse salmo dizendo o seguinte: o Senhor
é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, nós percebemos aqui nessas palavras que há uma assistência de Deus em todos os momentos, e uma preparação, né? Nós vemos aqui que esse salmo, que é bastante reconfortante, ele se refere, né? É o salmo do pastor, ele se refere exatamente a esses cuidados de Deus para conosco, e que nós precisamos, né? Ter uma fé absoluta e confiante e tranquila em Deus, né? O salmo, ele, de uma certa forma, está aqui dividido em duas metáforas, né? O pastor e o anfitrião, né? O pastor que conduz, o pastor que guarda, o pastor que protege, e aquele que no final vai receber, vai ungir, vai servir, vai preparar a mesa, né? Para receber. Então, na sua essência, na verdade, isso tudo são, na verdade, características, né, da nossa relação com Deus, os cuidados de Deus. Então, é um salmo riquíssimo que muitas das vezes ele é apenas usado como, na mente de algumas pessoas, como um amuleto, como um talismã, como uma proteção, mas ele é bem mais profundo do que, na verdade, se imagina. Embora as palavras sejam bem didáticas, bem populares, mas nós vamos ver aqui nesses textos que nós vamos refletir, né? Em que Davi começa, na verdade, dando, né, um testemunho eterno da relação que ele tinha com Deus na sua época, de tudo que ele viveu, né, dos momentos quando ele diz: o Senhor de fato é o meu pastor. Ou seja, ele teve a experiência de ter Deus na sua vida como um pastor, como os cuidados de um pastor verdadeiramente tem por todas as suas ovelhas, né? Então, essa compreensão de Davi de conduzir as ovelhas, e normalmente naquela época o lugar em que as ovelhas ficavam não era o lugar em que elas se alimentavam, não eram oásis, né? Não havia água, então havia a necessidade de uma caminhada bastante longa para levar essa ovelha para passar um dia, comer, beber, vinha alimentada para então voltar para casa. Então é por isso que há essa trajetória, né? Essa levada diariamente do pastor. E Davi, ele se relaciona, ele com essa prática, ele passa a usar essas experiências que ele teve como exemplo com a relação com Deus, né? Ele sabia de fato o que um pastor precisava fazer, porque todos sabem que a ovelha é um dos animais mais frágeis e que não existe a possibilidade da reação contra os seus predadores. Então, ela precisa ser levada, ela precisa de proteção. Ela é exatamente nessa conduta, né, que Davi mostra e viveu na sua relação com essas ovelhas. Mas então o Salmo, ele nos fala sobre isso, né? Em primeiro lugar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, Deus supre as necessidades básicas, né, de seus filhos. E a versão mais original, ela vai dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor
e nada tem me faltado, de nada tenho sentido falta, não muito mais do que simplesmente uma assistência, uma provisão básica daquilo que nós precisamos diariamente, mas essa palavra, essa expressão, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não é que vai faltar o alimento, não é escassez disso, mas não tenho falta. Por mais que falte alguma coisa, ele diz na sua palavra, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Por quê? Porque há uma plenitude, né? Há uma completabilidade da existência de Deus na minha e na sua vida, que por mais que falte alguma coisa, nós vamos estar sempre dizendo, de nada eu tenho falta, porque o suprimento principal, a necessidade, a assistência, a provisão principal da minha vida é o Senhor quem nos dá diariamente. Por mais que falte o pão, que falte o alimento, que falte o conforto, mas no nosso interior de nada nós temos falta. Então Davi tinha essa certeza, essa convicção de que Jesus, como um bom pastor, ele vai muito mais além das provisões, né, que Davi mostra aqui, que Jesus foi muito mais além das provisões que Davi, ele deu a sua própria vida por nós, e isso é não faltar nada. É por isso que lá no Evangelho de João, deixa eu ler aqui para vocês, no capítulo 10, versículo de número 11, olha aqui como é que esse pastor aparece de forma extraordinária. Ele próprio diz, Jesus no capítulo 10 de João, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, nesse sentido, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, a própria vida não nos faltará mais, porque Ele já nos deu. Ele diz, eu sou o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então, ainda que nos falte alguma coisa, a eternidade, o essencial, a certeza da vida eterna, essa não vai nos faltar, porque se cumpre em Jesus. Se Davi descobriu aqui isso na assistência que ele teve nos seus períodos de crise, de perseguições, Jesus revela essa verdade eterna quando ele diz, aí sim, agora eu como bom pastor não deixo que falte nada a vocês e principalmente a vida eterna. Essa é a primeira realidade maravilhosa e eterna desse salmo. O versículo de número 2 diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Versículo 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, qual é a outra grande necessidade que o pastor eterno nos cobre, nos dá, resolve a necessidade do cuidado, da condução dos seus filhos. Repare o que o Salmo diz aqui, deitar-me-ei em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quantas pessoas talvez não tenham a direção? Quantas ovelhas hoje estão perdidas porque não encontraram ainda o pastor que na verdade tira ela do lugar da sua existência, leva ela até as águas tranquilas, guia ele por pastos verdejantes. Isso é de fato maravilhoso, né? Quando ele fala aqui nesse versículo de número 3, refrigera a minha alma. Quantas almas hoje estão pesadas? Quantas almas estão hoje angustiadas? E o salmista diz aqui no versículo de número 3, restauração diária, restaura a minha alma, refrigera a minha alma. Então a necessidade disso, a restauração diária dessa alma cansada, que só Jesus Cristo na verdade pode fazer. É uma necessidade humana e muito importante essa restauração. De quê? Da fadiga, do cansaço,
como ser humano, aquele amanhecer, muitas das vezes, que nos desafia a continuarmos uma luta, uma existência, só que a alma está cansada, só que o corpo está pesado para esta caminhada. E aqui o salmista descobre nesse versículo de número 3, refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da tua justiça. Aí eu lembro de que uma certa vez Paulo, escrevendo a sua carta, na sua epístola aos Coríntios, capítulo de número 10, na sua segunda carta, no capítulo, número 4, versículo de número 16, ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então há uma renovação, há um refrigério, há um cuidado da parte desse pastor eterno, de todos os dias cuidar da nossa alma, todos os dias alimentar, todo dia nos refrigerar e de uma certa forma tirar toda essa carga, todo esse peso, para que eu e você possamos continuar. Esse é o papel do pastor, desse cuidado com a parte interior. O homem exterior, ele se corrompe, ele se cansa, ele está fadigado, ele não tem forças, mas a relação com esse pastor eterno faz com que todos os dias nós tenhamos a nossa alma refrigerada, uma alma que vai ser agora guiada pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Em terceiro lugar, o versículo de número 4 vai dizer assim: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Outra verdade que nós encontramos nesse salmo: Deus está sempre protegendo os seus filhos, né? Essa é a chave da proteção, tá certo? Tu estás comigo. Davi não só percebe que Deus, na verdade, cuida dele, assiste ele nas suas necessidades, como também protege. Ele começa essa expressão, esse pensamento de uma maneira bastante relacional com o Senhor, quando ele afirma: deitar-me-ei, lá no início, deitar-me-ei, ele faz essa declaração, e para o louvor espontâneo ele diz: tu estás comigo, tu estás comigo. Então ele sabe nesse instante que no meio dessa trajetória, no meio dessa passagem do estar para buscar o alimento, para buscar a água que venha saciar, há um caminho muito perigoso, há um caminho árido, há um caminho muitas das vezes de ameaça, porque ele usa essa expressão: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a certeza. O vale pode até aparecer, a sombra da morte pode chegar até perto de cada um de nós, mas uma coisa nós temos que ter certeza, no Salmo, no versículo de número 14: tu estás comigo em todo o tempo. Quantos vales você já passou? Se esse é um vale que nós estamos passando, que mostram aí os números, as mortes, sejam físicas e espirituais, sejam como venham, qual a característica, qual a razão, qual o porquê, nós temos que ter uma convicção, uma certeza, que no meio desse vale, no meio dessas enfermidades, no meio de tudo isso que está acontecendo, nós temos que ter a certeza que o salmista tinha aqui no seu coração: porque tu estás comigo. Será que você tem certeza nesse momento? Será que uma avalanche de dúvidas tem impedido você de ver que a presença de Deus, ela é real, mesmo no meio dessa adversidade,
mesmo em meio que você está passando esta luta, a característica do pastor que conduz a ovelha, né? E um dos instrumentos que o pastor leva na sua mão é o cajado, né? É a vara. O cajado é aquele pedaço de madeira com um gancho que, quando a ovelha está ali pendurada para cair do penhasco, ele, com uma pesca, ele arrasta essa ovelha, recupera ela e tira ela da morte. E a vara, muitas das vezes, é quando ela está se afastando, ele tem que bater para que ela sinta, na verdade, a dor, para que ela sinta a disciplina, e muitas das vezes Deus permite o mal para que nós venhamos conhecer e tenhamos medo dele, porque aquilo que nós não conhecemos, muitas das vezes nós nos aventuramos em provar, e Deus muitas das vezes nos sinaliza com essa vara, permitindo que aconteçam certas coisas, para que você não saia do caminho, não se perca da estrada que você está indo, que é a estrada da vida eterna, e entre por alguns atalhos. Então o salmista revela essa relação com esse instrumento do pastor, de constantemente estar ali nos cuidados para que aquela ovelha nem caia no abismo e nem saia do caminho. Então ele usa esses dois elementos para segurar. Então, como está a sua vida? E o versículo de número 6, ou melhor dizendo, o versículo de número 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu quero até tirar esse negócio de inimigo, né? Porque isso era no tempo em que Jesus não tinha ainda manifestado a prática do amor, a prática do perdão. Então, naquele tempo, os inimigos eram tratados como inimigos e mortos, né, ao fio da espada, e Davi sabia muito bem o que era isso, porque ele tinha muitos inimigos. Mas hoje nós não temos inimigo, e se temos um inimigo, é um adversário espiritual, não é o nosso semelhante, não é o nosso próximo. E aqui nesse versículo de número 5, quando ele diz: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus mantém com os seus filhos uma relação de amizade. Isso é maravilhoso. Saber que Deus não só é um pastor, não só representa aqui nesse salmo o pastor, como também o anfitrião, porque agora ele está preparando uma mesa, uma relação, um assentar-se, uma comunhão, um diálogo. É isso que Deus espera de cada um de nós. Ele diz aqui que ele unge a nossa cabeça. Os dois tipos de óleos que existiam naquela época, o óleo sacerdotal da unção e o óleo oriental, que era o óleo perfumado. Ou seja, citado aqui, esse salmo é o segundo. Essa atitude demonstra a generosidade de Deus e a hospitalidade de estar sempre desejando trazer para a sua casa, trazer para o seu lar eterno, quando Jesus disse: eu vou preparar o lugar. E desde as passagens mais antigas do Velho Testamento, que se falava que Deus estava sempre chamando alguém para sentar na sua mesa, e Deus é o próprio anfitrião que recebe, unge a nossa cabeça com óleo, não sacerdotal, mas o óleo oriental, aquele perfumado que só aparece em cenas, em cenários em que alguém é recebido com extrema alegria, assim como Jesus entrou na casa daquele homem, não foi visto por muitos. Havia uma mulher lá com um vidro de alabastro, um unguento perfumado que derrama sobre a cabeça de Jesus, uma recepção maravilhosa, uma atitude de amor, de reconhecimento. Então isso é relação. E Deus aqui nesse salmo, né, nos trata, na verdade, nessa relação de amizade. Quando esse óleo, o salmista diz: prepara-me uma mesa, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Né? Quando é que o nosso cálice vai transbordar? A plenitude da alegria, a plenitude da paz,
a plenitude do amor, de todas essas coisas que somente o Senhor pode nos dar. E o último versículo é o versículo de número 6, quando ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus age com bondade e misericórdia para com seus filhos, né? Não é um final maravilhoso em que Davi começa reconhecendo o pastoreio, o cuidado de Deus na nossa vida. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Por mais que nós estejamos hoje nessa privacidade, nessa quarentena, nessas série de proibições, nós podemos dizer: não é o mundo, não é o estar lá fora que vai preencher a minha vida. Eu estou sentindo falta disso e daquilo outro. Podemos até ter, mas nós não temos falta. De nada eu tenho falta, porque a principal necessidade de cada um de nós está hoje, nesse momento, sendo assistida. Eu tenho certeza que todo crente, você, comunidade cristã, que tem certeza da sua relação com Deus, você não está em desespero, você não está em vazio, pelo contrário. O Senhor é o meu pastor, não é nada me faltará, de nada eu tenho falta. Pode faltar alguma coisa, pode faltar o pão em alguns momentos, o alimento, aquela comodidade, aquele conforto, mas dentro de mim eu posso dizer: de nada tenho falta. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa expressão aqui do salmista já está naquele momento em que ele entende que passou por tudo isso, e agora ele vai ao templo, à casa do Senhor, que era exatamente a referência de relação com Deus, era o momento, a pedra, o altar, o templo. Então era essa referência de Deus. Mas ele diz: depois que passar tudo isso, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Talvez Davi já pensasse numa velhice, né? Em um tempo em que ele agora precisava descansar. E quando passar todas essas coisas, nós habitaremos para sempre naquela morada eterna, em que Jesus disse: eu vou, mas voltarei outra vez, para que onde quer que eu esteja, vós estejais também. Então, esse é o nosso pastor. Jesus chega aqui dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe, não é? Que essa palavra seja reconfortante no seu coração e você possa todos os dias se levantar e dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta, porque a sua presença tem sido muito real em minha vida todos os dias. Esse talvez tenha sido o momento em que você possa dizer: eu nunca tinha tido uma relação tão pessoal com Deus, porque a minha vida estava assim muito folgada, muito sem problema, e aí o pastor pega a sua vara, permite que eu sinta uma dor por alguma coisa para entender: eu estou saindo do caminho, eu vou voltar para o caminho, porque o caminho de Deus, o caminho de Jesus, ele disse, quando alguém perguntou: Senhor, mostra-nos o caminho, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e guarde sempre no seu coração essa palavra do pastor, do eterno pastor, que supre todas as nossas necessidades. Tá bom? Que Deus abençoe e tenha uma excelente noite na companhia desse pastor maravilhoso. E a paz do Senhor a todos.